Dálio Zipin Filho, no outro lado da linha, comigo Elias Matarassad. Dálio, advogado criminalista consagrado no estado do Paraná, com uma folha imensa de serviços prestados para a advocacia brasileira, para o Conselho Federal da Ordem, para os Direitos Humanos. Como está o meu amigo e querido advogado Dálio Zipin Filho? Estamos indo na santa paz aqui, lutando cada vez mais pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, que a cada dia que se passa eles são violentados e são violados. Quanto mais você luta para que eles sejam preservados, mais você observa que o Estado viola esses direitos fundamentais. Bom, Dálio, eu estou reassumindo a Associação Brasileira de Criminalistas com a missão de reformar os estatutos e fazer da associação novamente o reduto da advocacia criminal brasileira. Você acompanhou desde a fundação, você inclusive foi um dos membros fundadores conosco. E nós estamos lançando agora uma campanha, Dálio, que nós denominamos Campanha Preventiva da Ditadura Judiciária. Porque nós entendemos que, caso não se abra uma discussão em torno desse tema, o Brasil a médio e a longo prazo poderá concluir que apenas trocou a ditadura militar por uma ditadura judiciária. Então, nós como advogados testemunhamos isto. Nós temos esse termômetro conosco. O que a gente tem visto, Dálio, e você, por certo, uma espécie de falência da palavra. Os advogados falam das tribunas e parece que não somos ouvidos. Nós escrevemos e parece que as pessoas também, os desembargadores e juízes, não leem ou não têm grande apreço pelo que escrevemos em prol das liberdades fundamentais. Sustentações orais parece que também não são ouvidas, porque sobrevêm acórdãos e despachos, dando a entender, inclusive, de que a pessoa nem leu aquilo que escrevemos. Dálio, eles, os juízes vistos por nós, advogados brasileiros do século XXI, como você vê este tema? Eu fico muito preocupado, e isso já é um tema do Calamandrei, quando ele escreveu aquele livro, O Juiz Visto por Nós, os Advogados. É uma grande preocupação, e principalmente essa questão da ditadura do judiciário, porque quando nós tínhamos a ditadura militar, nós tínhamos o judiciário que podia resolver determinados problemas aí. E com a ditadura do judiciário fica muito difícil, e agora eles estão caminhando cada vez mais para tornar principalmente os processos criminais completamente impessoais. Em São Paulo agora, a sustentação oral que é obrigatória, que é necessária, principalmente para nós advogados criminalistas, é feito online agora, sem que o advogado esteja presente, o advogado é consultado simplesmente se quer ou não quer fazer a sustentação oral. E daí eles julgam as bateladas sem que haja qualquer preocupação com o conteúdo daqueles recursos, daquelas apelações, como se fizesse simplesmente um trabalho burocrático, simplesmente carimbando ou confirmando mais uma decisão. Isto é preocupante porque os direitos fundamentais, a liberdade das pessoas está sendo violada, principalmente por quem tem a obrigação de cumprir e respeitar a lei, que isso é o Poder Judiciário. Dálio, tem aqueles que são legalistas, que garantem realmente os direitos e as garantias individuais. Nós sabemos porque ficamos muito felizes quando nos deparamos com um juiz, com um desembargador, com um ministro que realmente assegura o que está na Constituição e nas leis nacionais. Então, a minha colocação é a seguinte: teve juiz que reclamou de que aqueles legalistas que sabem muito bem a atribuição de um magistrado e o compromisso histórico da magistratura brasileira, eles têm sofrido uma espécie de bullying daqueles que são arbitrários, que são autoritários, daqueles que querem impor suas vontades pessoais sobre as técnicas. E aquela crise do habeas corpus que a gente tem visto, enfim, é como se eles dissessem assim: a Constituição e as leis são aquilo que nós, juízes, queremos que elas sejam, quando na realidade não existe vontade da nação, não existe nossas vontades ou deles, existe uma vontade maior da nação consubstanciada nas normas. Então nós queremos lutar, Dálio, pelo império da técnica sobre as imposições de vontades pessoais. Gostaria que você manifestasse uma opinião a respeito disso. Veja bem, eu soube que os tribunais superiores
que pelo excesso de trabalho eles estão julgando as bapeladas. Eles julgam cerca de 100 processos de uma vez só, dizendo, ó, esses todos são iguais aqui e é pelo deferimento ou indeferimento. Não há mais uma participação pessoal, não há mais aquele empenho do juiz, do desembargador, do ministro em cuidar, em ler aquele processo e etc. O que acontece? Pelo volume, são os assessores que estão lendo, os assessores que estão quase que decidindo, e nós hoje estamos vendo a violação dos direitos fundamentais, aquele duplo grau de jurisdição assegurado pelo Pacto de São José da Costa Rica, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, não está acontecendo. Então isso me deixa triste, me deixa preocupado, que nós estamos caminhando logo, logo para que os juízes não precisem mais proferir as sentenças. O computador é que vai dar a sentença, ele vai analisar aqueles problemas lá e dar a sentença sem que tenha intervenção do homem, sem que tenha participação do homem, como nós estamos vendo em São Paulo agora com esses julgamentos online. E em alguns outros tribunais, os desembargadores principalmente, eles combinam o voto, um manda o voto para o outro, discutem, e quando chega naquela sessão de julgamento, já está tudo decidido, não se interessa mais por aquilo que foi dito na sustentação oral do Ministério Público ou na sustentação oral do advogado, que isso tudo estaria resolvido. Veja bem, eu não estou dizendo que em todos os locais isso seja feito, mas eu tomo conhecimento de alguns locais onde estão decidindo essas situações, assim as bapeladas, sem que haja a participação pessoal, sem que o juiz, desembargador ou ministro examine corretamente o direito ou não, se a pessoa tem ou não tem direito. Isso viola aquela garantia fundamental que é do julgamento justo e imparcial, que numa grande parte das vezes nós não temos. E o que está acontecendo é que nós só encontramos, cumprindo pena nas penitenciárias, aqueles 3 P's, que são os pobres, os pretos e as prostitutas. Depois nós agora estamos conhecendo um 4º P, que são dos policiais. E o 5º P dos políticos nós nunca vamos encontrar cumprindo pena dentro das penitenciárias. Isso é lamentável em termos de direitos humanos, de direitos fundamentais e da igualdade de julgamento, daquele direito que nós temos de ter um julgamento imparcial, justo e imparcial. E nós não estamos tendo esse julgamento justo e imparcial nas questões dos problemas criminais. Nós estamos com 505 mil pessoas cumprindo pena no Brasil, e uma grande parte dessas pessoas não tiveram aquele julgamento em segunda instância ou até nos tribunais superiores, aquele julgamento que eles mereciam ter, que era um direito deles. Então, isto, eu fico preocupado porque sou militante há mais de 50 anos de direitos humanos e vejo que nós estamos caminhando cada vez mais, não só para uma ditadura do judiciário, mas principalmente por uma ditadura da informática, aonde tudo vai ser decidido num apertar de botão, é que ele vai resolver situações e não vai mais ter aquele julgamento pessoal, aonde o juiz, o desembargador, o ministro se empenha em resolver aquela situação e aplicar a justiça e não aplicar o direito. Mas, Dálio, nós, como digo para os meus colegas, como um bálsamo, nós não nos intimidamos na ditadura militar, não vamos nos intimidar aqui na democracia que ainda resta para podermos debater alguns temas. Agora, algo que nós estamos tentando propor seria o seguinte: já que eles têm todos esses poderes, ou quando não têm, eles se arvoram num poder que não tem e baixam uma ordem, corporifica-se uma ordem judicial sem embasamento, mas ela acaba prevalecendo por corporativismo. Eu penso que nós poderíamos fazer um raciocínio de que, se quem viola a lei penal tem uma pena, aqueles que violam a lei processual também deveriam ter penas. Ou seja, uma tutela no manejo da norma processual, tanto civil quanto penal. Creio que se um tribunal determina o provimento de um agravo no civil, dizendo que determinado juiz violou uma norma processual, ele deveria ter alguma pena, perder a presidência do processo. No crime, também, caso ele tenha mal estabelecido uma prisão preventiva e tenha, digamos, violado direitos fundamentais,
na concessão do habeas corpus, o juiz deveria se afastar da presidência daquele processo. É uma ideia para se lançar uma espécie de tutela no manejo da norma processual, com alguma punição, ainda que moral, para começar. Por quê? Teríamos um termômetro, ou uma estatística, daqueles magistrados que têm ou que não têm apreço pela norma processual. Qual o teu ponto de vista a respeito de um mecanismo desse? Eu acho que é muito importante, mas os advogados criminalistas têm que lutar, têm que gritar, têm que pleitear, porque nós não podemos nos calar diante desse caos que nós estamos vendo caminhar no dia a dia, e aonde o Poder Judiciário ele está procurando sempre minimizar o seu excesso de trabalho, e aonde não tem mais esse julgamento, como eu disse, justo e imparcial. Então, eu acho que o CNJ ele deve continuar tendo aquela possibilidade que ele tinha até agora, inclusive de punir os juízes, magistrados, desembargadores e etc., quando eles errarem. E devem ser punidos também quando houver, não um dolo, mas uma culpa deles também, ou quando houver um excesso, quando estiver flagrante a demonstração de que aquele magistrado, aquele juiz, desembargador ou ministro não agiu corretamente na aplicação daquela pena ou de uma medida preventiva, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ter um mecanismo de controle desses casos. Eu acho que o CNJ está trabalhando muito bem. Nós temos cerca de 700 magistrados respondendo a processos criminais não, mas administrativos e tudo, e dentro desse número aqui, eu acredito que o espírito de corpo não pode prevalecer, porque acima do espírito de corpo tem que ter a justiça, tem que estar presente, e quando houver qualquer erro do magistrado, ele deve ser punido ou advertido para que esses erros não mais se repitam. Então, dentro da tua proposição, eu sintetizei aqui enquanto você falava, nós postulamos, na tua ótica agora, direito a um julgamento personalizado. O réu tem direito a ser julgado de maneira personalizada. O processo dele sendo julgado como um caso à parte. Então, eu coloco aqui como proposta Dálios e Pim Filho. Direito a um julgamento personalizado. Exatamente, nós temos que ter, não só em primeira instância, como em segunda instância também. Nós não podemos continuar com esses julgamentos de batelada, onde o juiz, o desembargador, o ministro, simplesmente ele diz, olha, nós temos 100 ou 200 processos, são todos iguais, e nem o nome dos recorrentes é citado. Simplesmente ele aponta e diz, nesta pilha é para indeferir, são todos casos iguais. Quando deveria, em cada um deles, o juiz fazer um relatório, demonstrar exatamente quem está errado, quem está certo, e não fazer na área criminal esse julgamento por batelada. Na área civil até se aceita, porque tem muitas questões que são iguais. Agora, na área criminal não existe nenhum processo igual ao outro. Eu tenho 45 anos de advocacia criminal e nunca vi nenhum processo igual ao outro. Cada um deles há a necessidade de que o juiz pessoalmente examine a questão, veja, ouça as partes, ouça a testemunha e profira uma sentença, da qual a sentença ele aplique a justiça. Às vezes não precisa, ele pode violar o direito, mas principalmente acima de qualquer coisa tem que estar a justiça, que são as palavras do Rui Barbosa, que ele dizia que quando você tiver um conflito, você se deparar entre o direito e a justiça, você deve sempre propugnar para que a justiça prevaleça acima de qualquer coisa, mesmo sobre o direito. Meu querido amigo Dálios e Pim Filho, advogado, gladiador do direito, fica aqui tua proposta de direito a um julgamento personalizado e tutela no manejo da norma processual. E mais ainda aquele julgamento justo e imparcial. Fechado, vou te agradecer e dizer o seguinte, isto será disponibilizado no site da Brasileira para apreciação de todos os nossos colegas. Um grande abraço, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Escuta Telefônica da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. E eu que agradeço a oportunidade. Estaremos todos juntos. Um grande abraço. Dálios e Pim. Abraço e obrigado.